Que alegria ter você aqui com a gente em mais um episódio do Vida Real com Sueli de Oliveira. Este é o nosso espaço de escuta, de trocas profundas e de reflexões que nos ajudam a encarar a vida como ela é, com coragem de transformar a nossa história. Hoje, o nosso papo é sobre um movimento essencial para a nossa caminhada, a busca pela cura emocional. Afinal, por que é tão difícil olhar para as nossas dores? E como o desenvolvimento humano pode ser, na prática, a ponte para essa libertação? Para conversar sobre esse assunto, tenho a honra e o carinho de receber pela segunda vez, aqui no Vida Real, essa mulher incrível. No nosso primeiro encontro, ela nos emocionou ao compartilhar sua linda trajetória pessoal e profissional. Hoje ela volta como especialista para nos guiar nessa reflexão. Ela é a jornalista, psicanalista e tanatóloga Mariane Ferreira. Perdão, Mariane. Seja muito bem-vinda. É uma honra, um prazer muito grande de te receber aqui novamente. Eu que agradeço, e tão interessante que quando fala mais uma vez, a gente começa a se sentir em casa. Que ótimo! Fico muito feliz. A honra é minha. Sabe por que eu errei seu nome? Ah. Porque a minha filha chama Mariana. Ah, acostumou, né? Chamar de Mariana. Mariana, mas é Mariana Felipe. Mariana Felipe quando tá brava, né? Mariane, muito obrigada por aceitar mais uma vez esse convite. Tenho certeza que mais uma vez você aí, que está do outro lado, tem muito para aprender, para refletir juntinho conosco, não é mesmo, Mariane? Hoje vai ser um dia da gente promover reflexão e esperança. Com certeza, vamos juntas falar sobre desenvolvimento humano e cura. Nossa, é muito importante, principalmente nos dias atuais, né, de tanta mente adoecida, né? Então, por isso nós escolhemos esse tema. Mariane e eu trabalhamos juntos aqui nesse roteiro para trazer o melhor para você. E para começar, né, no nosso primeiro bate-papo, a gente falou da sua história, acompanhou de perto o seu olhar sensível, né, sobre a vida. E agora, trazendo aproveitando essa sua bagagem, né, essa sua experiência profissional na questão da psicanálise e também na tanatologia. Que nominho difícil, complicado. Né? Tanatologia. Uhum. Essa experiência. Quando a gente fala que desenvolvimento humano é o caminho para a cura, que tipo de cura nós estamos se referindo? Eu penso que em todas as áreas da vida. Em todas as suas áreas, você precisa desenvolver, até para que você possa enxergar a saída, para que você possa enxergar a possibilidade de ter a vida diferente, né? Então, é tão interessante quando as pessoas falam assim, olha, você tem uma história linda, né, você superou o processo do luto. Acontece que a história linda aconteceu depois de um desenvolvimento como ser humano, porque quando aconteceu a morte da Aurora, foi uma história horrível, né? Onde eu já pensei, Deus, será que eu quero viver mesmo? Eu acho que ali enterrou a Aurora, enterrou parte de mim, enterrou meu coração, e aí você perde o sentido da vida. Então, eu tinha duas escolhas. Ou tentar enxergar a vida por outro ângulo, ou então desistir também. E interessante como as pessoas têm medo de falar sobre isso, quando passa na cabeça. Muito. Quando ela pensa, ela está pensando em desistir, mas não tem coragem de falar. E quem fala? Quem é sincero sobre isso? A pessoa que está num nível de amadurecimento, que ela entende que todos nós somos cometidos de fraquezas, sensibilidades. Vamos dar um exemplo, que eu gosto muito de exemplo, porque aproxima muito a gente da várias realidades, né? Sim. Então, eu atendi um rapaz há pouco tempo, e ele falou para mim assim, ó, você pode falar o que você quiser, mas não fale da minha fraqueza. Como se fosse uma vergonha. Né? Uhum. E, na verdade, onde você precisa de ajuda? Na sua fraqueza. E aí que a gente precisa mexer. Você só precisa de ajuda ali, porque o restante você está dando conta de caminhar. É verdade. Né? Então, por que não pode falar? Então, a gente começa a enxergar que as pessoas precisam desenvolver como ser humano para que elas possam superar o processo e não querer passar para o outro nível sem fechar o anterior, né?
Sem dúvida. Aproveitando que você tocou no assunto da sua experiência, né, porque realmente foi uma perda gigantesca, eu acho assim que não tem como a gente mencionar se você não passou por essa perda. Não tem jeito de você falar assim, eu sei o que você... Não, eu não sei, eu não passei, a não ser que eu tenha passado pela mesma experiência. Mas aproveitando que você tocou nesse assunto, é um processo que você sabe bem, viu bem isso, que cada um tem um tempo determinado, não existe um tempo fixo, que tipo assim, não, é padrão, é 1 ano, é 2 anos, não. Eu acho que você melhor que ninguém pode nos dizer isso, né? Cada um tem o seu tempo para superar e conseguir ressignificar isso, né? Nós vivemos numa sociedade de cobrança, né? Muito. Sempre você está sendo cobrado de alguma coisa. E isso tem adoecido as pessoas. Por que eu tenho que ser o que querem que eu seja? Eu preciso ser eu. Né? E eu tenho uma fala para a maioria dos meus pacientes, eu falo assim, olha, quando você fizer 85, 90 anos, eu quero você sentado numa cadeira de balanço. E você olhando para trás falando, eu consegui ser eu. Sabe? Eu consegui ser eu. E aí, se você não tem essa perspectiva de ser você, de se encontrar, você passa a vida fazendo as coisas que as pessoas querem que você faça. Você passa a vida agradando as pessoas. Então, cada processo, ele depende de um tempo. E cada um é dono do seu tempo. Tem pessoas que nem vão superar, porque elas não querem superar. Elas deixam muito claro sobre isso. Não, eu não quero superar. Tá tudo bem, é uma escolha, mas você também poderia ter uma vida muito melhor. Sabe? Uma vida livre da dor, livre da angústia, daquele desejo de ter a pessoa novamente. Você consegue encontrar um lugar para ela que faz tanto sentido e te dá o sentido da vida para continuar. Mas é uma escolha, uma decisão. E aí você também não pode forçar a pessoa a que você precisa superar. Né? Ela tem que ir crescendo, amadurecendo e entendendo que ela pode ter uma vida diferente. E muito importante o que você falou, que as pessoas têm esse hábito de falar, eu conheço a sua dor. Sabe? Será que você tem ideia do que é isso? A ideia que eu tive quando eu vi jogando terra em cima do caixãozinho da minha filha foi simplesmente abrir um buraco e fim para mim também. Para onde que eu ia? O que eu faria? Como eu recomeçaria? Então, quando eu chego em casa, eu procuro a cama, deito para nunca mais acordar. Nunca mais. Eu só achava essa possibilidade de continuar. Então, quando a gente fala assim, e quanto tempo vai resolver esse processo? Cada um vai ter essa resposta, de acordo com o desejo do coração dela, do que ela quer, como que eu vou me desenvolver, né? E que horas também. Né? Ensinar as pessoas a sofrerem é o meu grande papel. Espera aí, qual que é a pressa? Né? Essa semana uma pessoa me ligou e falou assim, você pode me indicar um psiquiatra? Eu falei, posso, se algum profissional da saúde está te indicando. Procure um psiquiatra. Por que você está querendo um psiquiatra? Porque eu não estou suportando de dor. Eu falei, quem falou para você que o psiquiatra vai resolver isso para você? Ele vai te dar um remédio, tira a dor. Ele vai te dar um remédio para dopar. Mas por que você não pode enfrentar a dor na essência? Está vendo como falta maturidade? A gente não quer sofrer. E a vida é feita disso. Jesus já avisou a gente no início, no mundo tereis aflição. Não se passa por aflição sem dor. É verdade. A gente vai aprender a sofrer. Exatamente, é isso mesmo. Aproveitando ainda, antes de a gente continuarmos falando sobre desenvolvimento humano, você falou de uma coisa muito importante. Quando você falou, veio na minha memória, veio na minha mente a cena. E geralmente nos velórios, muita gente, eu acho que grande parte, podemos dizer, grande parte das pessoas ficam sem saber o que dizer. Algumas arriscam e acabam, cometendo erros gravíssimos. Outras já fica mais quietinha. Mas o que dizer neste momento para essa pessoa que está passando por essa dor? Porque qualquer coisa que você disser não vai tirar a dor daquela pessoa. Então, dizer algo ou não dizer nada. E por que a gente tem na cabeça que a gente tem que tirar a dor de alguém? Exatamente. Né? A dor ela é tão favorável para o nosso amadurecimento. Né? Ela nos ajuda tanto a crescer como ser humano. É muito difícil uma pessoa que consegue se desenvolver sem um grande impacto emocional. É verdade. Muito difícil. Então, a gente tem que ir para um lugar de dor, mas sem a preocupação de ter que tirar essa dor. A gente tem que ir como uma pessoa do suporte,
A pessoa do abraço, a pessoa do carinho, a pessoa de servir um copo de água, de perguntar para você, posso lavar seu banheiro? Posso servir seu café? O que você está precisando? Mas fique livre da responsabilidade de tirar a dor de alguém, porque isso é papel dela. Ela precisa se encontrar. Então, quando você vai apenas para oferecer amor, vai apenas para escutar, vai apenas para acolher. Não deixa de ir porque eu não sei o que falar. O seu silêncio é capaz de transformar a experiência daquela pessoa. Muito bom. Muito bom. E é verdade. Só ali a sua presença, né? O seu carinho transmitido através da sua presença já é o suficiente, com certeza, neste momento. Bom, hoje em dia fala muito em desenvolvimento pessoal, né? Mas muitas pessoas confundem essa questão do desenvolvimento pessoal com produtividade, com sucesso financeiro, e desenvolvimento pessoal não tem nada a ver com isso. Como diferenciar esse desenvolvimento humano que promove cura interior desta questão de apenas uma pressão por produtividade, por sucesso? Aliás, o muito produzir te dá a sensação de que você está caminhando. Mas você pode até caminhar rápido demais até chegar ao ponto que você tem que parar. Você adoeceu. Né? E a mente, ela não manda recado. Ela vai adoecendo muito aos poucos. E quando você vê, você já não dá conta mais. Então, a gente tem vários exemplos de pessoas que vão para imersões e saem de lá falando assim, é isso aí, encontrei o caminho. Daqui a pouco está no mesmo lugar de novo. Por quê? Porque não é o muito falar, mas são as atitudes que devem mudar. Então, são processos. Não tem mudança assim. Não tem uma magia para a pessoa mudar. Não existe um comprimidinho que ela vai beber e ela vai amadurecer. Ela tem que encarar um processo. Ela tem que estar disposta a se conhecer. Porque, às vezes, quantas pessoas que eu atendo que a mãe fala assim, esse menino não tinha por que usar droga, ele foi tão amado. Tá, então vamos perguntar para ele qual é a visão que ele teve sobre amor. É verdade. Porque não é o que você ofereceu, é o que o outro sentiu. É um desafio enorme. Eu falo que educar é a maior tarefa de uma mãe, é a maior tarefa, porque nessa tarefa a gente vai oferecer o melhor nosso, mas eles vão receber o que eles estão enxergando. Né? O que eles estão enxergando sobre isso? Então, você vê que o desenvolvimento, ele necessita de um processo. Ele necessita. Meus filhos, quando eu estou na rua, eu costumo receber uma ligação e todo mundo gritando junto no telefone. Aí eu falo assim, deixa eu falar com um só primeiro. Conta tudo que você quer contar. Agora deixa eu falar com o outro. Conta tudo que você quer contar. Né? E aí, como a gente pode resolver? Enquanto isso, eu vou chegando em casa, né? Como que a gente pode resolver? Mas você acha que a gente pode bater no irmão? E dizer que... Então, desde pequenininho, eles vão aprendendo a pensar que aquilo ali que eles estão fazendo, o que eu posso resolver se eu não estou ali dentro de casa? Né? E o que as pessoas podem resolver para você das suas crises, se você não assumir a sua responsabilidade? É verdade. Então, a gente tem que parar e pensar. O responsável pelo meu desenvolvimento, pelo meu crescimento, não é o muito produzir, mas saber o que eu estou fazendo. Ser orientado na jornada. Estar ciente do que está acontecendo na sua trajetória. E a responsabilidade é só sua. Você já viu as pessoas que, quando você vai conversar, o problema é o pai, é a mãe, é o patrão, Sim, sabe? Sempre o problema é outro. Mas quando você assumir a responsabilidade de falar, eu sou o problema, as coisas começam a mudar. É isso mesmo, porque a gente só tem controle daquilo que está em nós, não que está no outro. É verdade. Mariane, nós já começamos falando aqui de perdas, né? E na nossa rotina, nós sempre vivemos perdas, grandes perdas, pequenas perdas. Mas por que a nossa cultura tem tanto medo de encarar o luto? Né? Existe realmente uma cultura que tem uma forte, como é que eu diria? Fugiu a palavra agora no momento, mas assim, uma negação. Uhum. É uma negação mesmo do luto, da perda, não querer falar. E isso acaba impedindo um desenvolvimento, né? E muito interessante, porque, na verdade, tanto as coisas ruins como as coisas boas, elas são ocultadas em nós. Como é difícil uma pessoa falar eu te amo para outra. Ela tem dificuldade de olhar e falar eu te amo. Mas ela vai ter, se ela não nasceu, aprendeu, você precisa aprender.
falar eu te amo, demonstrar eu te amo, é uma Não é questão de fácil. aprendizado. É, Agora, se eu escondo as coisas boas, quanto mais as ruins. é Né? verdade. As ruins, eu quero lá admitir que eu sou orgulhosa. Você é muito orgulhosa. Eu? De jeito nenhum. Nunca. Eu sou a pessoa mais humilde que existe. É sempre assim, somos assim. Eu sou a pessoa, o problema não está em mim. É. Então, a cultura, ela favorece esse pensamento de não expor a dor. Mas por que eu não posso expor a minha dor? Se eu não estou de frente com a minha dor, como que eu vou resolver? Eu preciso expor. E por que eu escondo? E as pessoas escondem porque não sabem lidar. E elas nunca vão aprender se elas não falarem. Por isso que tem profissionais estudiosos aí da mente humana para você ir lá e falar e rasgar seu coração, que a última sessão que ele vai atender, ele não vai lembrar mais de você. E quando a gente fala em questão de perdas, de luto, muitas pessoas ligam diretamente à morte e nem sempre o luto está referindo-se à morte. Muito pode ser também a perca de um emprego, às vezes mudanças, transformações, que toda transformação você tem que perder por um lado. Se vai transformar, você tem que largar o antigo. Então também, e a gente as pessoas não veem, às vezes, isso como um luto, principalmente quando é a dor do outro, né? E, na verdade, é um luto, né? É um dos lutos que estão muito em alta aí, é o luto da própria vida, né? As pessoas estão num processo de adoecimento, elas não estão percebendo e continuam investindo no que não vai trazer nenhum sentido para elas. Né? E a criança vai para a escola pela primeira vez, ela está num processo de luto. Como que nós fomos educados? Para de ser manhoso, para de dar piti. Não é? Se alguém está falando de uma dor que ele tem, fala assim, nossa, que bobeira. Não, mas esse que é o grande lance, você ouvir a pessoa na dor dela, da essência dela, da maneira que ela é. Às vezes, a gente confunde muito a questão de maturidade com idade. Quantos adultos estão no trânsito dirigindo como criança? Nossa. Quantos adultos? Você fecha alguém, ele mostra o dedo. A criança mostra o quê? Pois é. A língua. Pois é. Entende? Então, a gente acha que a pessoa que tem 40 anos, 50 anos, é uma pessoa extremamente madura. E nem sempre. Nem sempre. Nem sempre. O luto ele vai aparecer na nossa vida com constância. Né? Às vezes, a gente está concorrendo a uma vaga de emprego e não dá certo. Você entra no processo de luto. Como você vai compartilhar isso? A pessoa vai falar assim, nossa, mas só por causa disso? Ah, é porque você não sabe da minha história. Não, na verdade, os lutos têm peso na vida de todos nós. Tem que entender como é que você vai lidar com esse luto. Né? E é necessário a gente entender que o maior luto, porque a gente traz a maior dor, a gente coloca como o único, que é a morte. Mas não, nós estamos aí de cara com vários lutos o tempo todo. Perda de sonho, perda de amizade, perda de relacionamento, divórcio. Tudo que precisa da adaptação de uma nova realidade é um processo do luto. Uns demoram menos, uns demoram mais. Mas a decisão de resolver esse processo do luto é individual. Nós podemos dizer que a aceitação da nossa vulnerabilidade e dos limites, né, dos nossos limites, é o ponto de partida para a cura? Ah, não tenha dúvida. Quando você se rasga, abre seu coração e fala assim, olha, deixa eu te falar, eu sou uma pessoa, agora falando verdade, eu sou uma pessoa que tem muitos filhos, e aí me perguntaram esses dias, Mariane, você grita na educação dos seus filhos? Eu falo assim, eu acho que eu prefiro traumatizar meus filhos com grito do que eu infartar. Eu não consigo ainda, eu falo uma vez, falo duas vezes, falo 3 vezes, depois você grita. Né? E onde que você precisa se desenvolver? No controle emocional. Se eu não tiver essa consciência que eu preciso desenvolver, eu passo a vida inteira gritando. Hoje eu grito muito menos, mas eu grito. Onde que eu preciso me desenvolver? Entender que eu tenho o controle. Eu tenho esse controle. Então, eu já fiz vários testes, vou contar até 3, a vaca amarela, cala a boca. Mas ainda chega num ponto que você está tão estressado que você acha mais fácil gritar. Né? Para quê? Para ser ouvida. Então, você abrir seu coração para entregar as suas vulnerabilidades, as suas fragilidades, não é fácil. Não é fácil. E assim, não nos enganemos. Não tem ninguém que chegou lá.
perfeito, sabe? Eu estou aqui de uma maneira... Quantas pessoas que têm cargos, que vão até o consultório, que vão levando a terapia assim, de uma maneira inabalável, mas, de repente, desmorona e ela percebe o tanto que é bom. O tanto que é bom abrir mão de pesos. Para que eu estou carregando ótimo. isso? Para que eu estou sendo assim? Eu sou uma pessoa que não aprendi a chorar. Então, eu seguro o máximo, do máximo, do máximo, do máximo. Eu estou prejudicando quem? A mim mesma. Entende que nós somos responsáveis por nós? Sim. Então, eu falo assim, se vocês me verem chorando, eu estou na última. Nas últimas. Mas eu não podia chorar antes de chegar nas últimas? Eu não podia falar assim, gente, eu preciso chorar. Sim. Descarregar. É isso mesmo. Sem dúvida. Aproveitando essa deixa, muitas pessoas falam assim, não, eu não consigo. Não, mas eu não tenho controle. Eu não dou conta de agir dessa forma ou de fazer isso, que seria uma ressignificação de uma perda, de uma traição, de uma perca de emprego, né? Então, assim, ela, não consigo, sem enlouquecer, ou, nossa, eu estou desolada, não vou conseguir mais caminhar. Sem dúvida, todo mundo consegue. Todos nós somos capazes, né, Mariane? Agora, a pessoa precisa encontrar a sua forma própria, porque eu acho que cada um tem uma forma de dominar a sua mente, de controlar a sua mente, trabalhar isso em si próprio e encontrar o caminho. Cada um tem um caminho diferente, né? Interessante falar, não consigo, você tem que aprender a mudar essa fala, né? Falar, eu preciso de desenvolver algumas características em mim. Tudo que nós precisamos está em nós. Não tem nada que não esteja em nós. Na Bíblia tem um versículo que fala sobre o fruto do Espírito. Não é os frutos, é o fruto. Nós somos corpo, alma e espírito. Então, em nós está mansidão, domínio próprio, alegria, paz, perseverança. Pensa se você consegue. Então, às vezes as pessoas falam assim, meu Deus, eu estou orando, pedindo a Deus, rezando, pedindo a Deus paciência. Aí eu olho e falo assim, você acha que ele vai te ouvir? Está em você. Você precisa começar o quê? Praticar a paciência. Ele já deu a paciência, Já deu. basta você colocar ela em prática. E aí tem coisas óbvias que precisa ser falado. Porque é tão óbvio que a gente fala assim, não vou falar isso não. Mas para você entender o nível das pessoas, tem gente que você precisa falar. Deixa eu te falar, a paciência está em você. Por que você quer desistir? Desiste dessa ideia. A perseverança está em você. O domínio próprio está em você. E aí você tem que entender que você pode e consegue resolver as suas fragilidades se desenvolvendo como ser humano. Se você não olhar para isso a vida inteira, você vai cometer os mesmos erros. E quando chegar na cadeira de balanço, você vai falar assim, nossa, minha vida foi um inferno. E a culpa é de quem? E olha só, essa já é a próxima pergunta que está aqui no gatilho. Eu já avancei o sinal. Avançou. Muita gente quer se curar, mas continua cometendo os mesmos erros. É um círculo vicioso e repetindo aquelas armadilhas emocionais, né? O que acontece com o nosso inconsciente que faz a gente resistir à própria evolução? Porque a gente fica, parece que, caminhando em círculos. Ali. Quando criança, você não consegue cuidar do seu emocional. Tem pessoas que vão cuidar para você e tem crianças que não são cuidadas. É verdade. Né? E aí você vai registrando muitos traumas. Se aquele trauma não for tratado, não for cuidado, o cérebro ele tem uma plasticidade que ele registra e aquilo ali passa a ser normal. Por que tem gente que sofre a vida inteira? Porque ele registrou que aquilo ali é normal para você. Você passa a encarar sofrimento como uma normalidade. Aí você pensa assim, mas gente, a pessoa não está percebendo, está num casamento tóxico, mas não sai de jeito nenhum, porque é normal. É normal sofrer. Não, normal é vida leve. Apesar dos problemas, você tem uma vida tranquila. Você tem uma vida leve. Na sua escuta no consultório, né? Nessa sua experiência de prática mesmo, qual costuma ser a virada de chave mais difícil para uma pessoa quando ela decide encarar o próprio processo de cura e autoconhecimento? Ela querer voltar para o lugar que ela está acostumada. Então, eu aprendi assim, as conexões neurais funcionam assim, as sinapses me dão como eu devo comportar. E aí, quando a mudança começa, uma recaída, ela entende que ela falhou e ela volta para aquele lugar.
né? Ela não consegue enxergar que ela precisa mudar a maneira de agir para que a mente crie novas conexões, para que novas sinapses sejam formadas, né? Então, se eu bebo muito, depois eu consigo parar de beber, paro de beber. Bebi uma vez, o que eu faço? Volto para o vício de novo. Sim. Então, essa virada de chave, que fala assim, eu consigo, eu posso, é você entrar num processo terapêutico com muita sinceridade, de que você vai tentar, mas você vai recair várias vezes, né? E não significa que você voltou para o mesmo lugar. Significa que você tropeçou ali, vai levantar e vai continuar. Mas as pessoas tropeçam, ficam no chão e voltam à estaca zero. Toda vez que você começa um processo e você desiste no meio do processo, você vai ter que começar de novo. Você vai ter que começar. Quantas vezes eu já comecei a fazer um curso tal, aí, de repente, eu desisto no meio do curso. No meio do curso. Onde você vai começar? Procura outro lugar. Você vai começar triste. do zero. É triste. Né? Então, trazer essa consciência de que a pessoa ela pode cair, ela pode tropeçar, mas ela tem, sim, a possibilidade de continuar, é algo muito difícil. Por quê? Por causa das suas próprias conexões. E a mente vai trazer para você, olha como você é fraco, olha como você não dá conta. Para que você está tentando? Tirando isso, você tem um tanto de gente torcendo contra você. Então, eu falo muito assim, a blindagem de mente é não dar intimidade para ouvir pessoas falando sobre você. Mas você começa a ter a convicção da identidade, quem você é. A partir daí, é aquele tipo, não estou nem aí mais, eu sou dono da minha vida. É por aí. Você começa a entender que é um processo de desenvolvimento e nele vai dar errado. Tem coisas que vai dar bom, tem coisas que não vai dar. Né? E eu caindo, eu levanto e continuo. Sem dúvida. Eu acho que você tocou agora num ponto importantíssimo sobre a questão do desenvolvimento humano. Humano. Somos humanos. E, geralmente, quando a gente entra num processo de transformação, quando você se propõe a realmente fazer esse autoconhecimento, tem essa cobrança forte. Nós somos muito críticos com nós mesmos, né? Eu acho que a gente precisa entrar e ter essa consciência, né, de que você pode falhar. Eu acho que o principal para você conseguir sucesso, conseguir realmente chegar na onde você está planejando, é primeiramente você saber que tem as quedas nessa trajetória, neste caminho, tem as quedas. Vai ser difícil, as pessoas vão falar, muitas pessoas não vão te incentivar. Você já viu quando você tem uma ideia nova? Ah, não, isso não vai dar certo. Isso não vai, não. Quem tem que falar sou eu, se vai dar certo. Eu só estou compartilhando com você. Mas eu que tenho que tentar. É eu que tenho que... É só eu que preciso acreditar em mim. Quem mais precisa para que a ideia, né, vire alguma coisa interessante? Você fica esperando quem falar para você, quem validar a sua ideia. Né? É você ter essa certeza. Essa semana eu ouvi uma história, até gravei no meu Instagram, muito interessante. A ministra Carmen Lúcia, saindo do mercado, comprou tomate. E depois chegou uma senhora e falou, nossa, a senhora parece muito a ministra Carmen Lúcia. Ela pegou e falou assim, posso tirar uma foto? Ela pode. Ela falou, nossa, mas eu vou curtir demais com essa foto, minhas amigas vão achar que eu encontrei a ministra. Ela falou assim, se eu falar que sou eu? Ela falou assim, não, nunca. A ministra não ia no mercado comprar tomate. Né? Tomate em promoção. Né? Aí ela ficou olhando e falou assim, por que não? Porque ela é muito rabugenta. Aí a ministra olhou, como que você sabe disso? Não, eu acompanho ela no Instagram. Aí a ministra respondeu, eu descobri 3 coisas rapidamente. Eu descobri que eu não vou no mercado, eu descobri que eu sou rabugenta e descobri que eu tenho Instagram. E aí, nessa semana, por que eu gravei isso? Nessa semana, uma pessoa me mandou um texto falando assim, eu indiquei você, mas a pessoa falou, meu sonho é ser atendido por ela, mas o preço dela é inviável. Nunca perguntou. Ela nunca perguntou. Ficou no campo do quê? Da imaginação. Da imaginação. Esse é o nosso grande problema. Imaginou que seria assim, um preço altíssimo, então não vou nem perguntar. Né? Tudo que você conclui é porque você teve a coragem de ir atrás. A coragem de dar o primeiro passo. E o primeiro passo, sempre quem vai dar é você. Ninguém vai dar por você. Sem dúvida. Mariane, você falou de uma coisa interessante, que tem pessoas que são muito vulneráveis, eles se deixam abater, até tomam decisões, vou mudar, vou fazer isso. Aí, de repente,
no primeiro comentário de uma pessoa infeliz, né? Porque às vezes por infelicidade essa pessoa faz um comentário que às vezes para ela era natural, mas que a outra vê aquilo como uma coisa gigante, um obstáculo gigantesco para aquela proposta que ela tinha colocado para a vida dela, né? E aí ela desiste já antes mesmo de começar. Como essas pessoas, e que muita gente sabe, que já se conhece nesse aspecto, e sabe que as outras a influenciam facilmente. O que ela deve fazer? Como ela deve agir diante desses comentários, diante dessas... muitas vezes até por maldade mesmo, a pessoa te dá uma alfinetadazinha ali só para ver você cair ou ver você ficar irritada. Como agir diante dessas pessoas? Não tem dúvida que é buscando o desenvolvimento humano. Você foi formatado de uma maneira, você aprendeu daquela maneira, o seu cérebro reage dessa maneira. Diante de todas as coisas, é você que tem que identificar as suas vulnerabilidades, as suas fraquezas e entender como que eu saio daqui. O que me faz perder a paciência com alguém? Então, quando eu era mais jovem, as pessoas falavam assim, principalmente da minha família, não dá para brincar com você. Eu falava assim, não brinca. É só não brincar. Na verdade, hoje, eu falo assim, gente, quando eu não gosto de uma brincadeira, eu sei hoje me posicionar. Eu já não sinto mais ferida, porque eu consigo falar. Mas falar, às vezes, é muito difícil. É muito complicado. Nós guardamos as coisas, engolimos as coisas com medo de falar. E é só uma comunicação assertiva. Eu preciso comunicar o que eu não gosto, o que eu não quero. Eu preciso comunicar que aquilo ali que você sonha não é o que eu sonho. O que você quer que eu seja não é o que eu quero. E isso, principalmente na criação de filhos. Né? Eu quero que os meus filhos sejam o que eu não dei conta de ser. Aí você vai fazer medicina, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Por quê? Porque era eu que queria fazer. Inconsciente, tem gente que começa algo e se começa a dar certo, ela desiste. Porque ela não se acha merecedora. Então, tudo que ela começa... Tem esse outro lado. E tudo que ela começa a fazer, começa a dar muito bom, ela vai desistir. E aí ela passa, ela nunca firma em nada. Ela começa outro. Tem como não dar certo se você perseverar? Nunca. Você vai naquele... Está difícil. Eu sempre falo assim, é assim. O que deu muito certo, aí você senta e conversa com todo mundo que já passou por esse processo. Eu nunca vi alguém que começou um negócio e que em um mês deu tão certo, foi tão espetacular. Não, senta com as pessoas para ouvirem histórias de que foi preciso perseverar, passou na mente desistir, passou na mente não é isso que eu quero, mas elas perseveraram. E aí elas encontraram um sentido. Então, antes de você desistir, entenda que você precisa se desenvolver. Está num lugar, todo mundo está dando risada de você, você dá risada também para entrar na onda, mas isso está te ferindo, está te machucando. Até que você consiga olhar para a roda, e todo mundo acaba de dar risada, você fala assim, interessante eu divertir vocês. Você pesa o clima na mesma hora. Que as pessoas entenderam que ali tem uma pessoa que conseguiu pensar. Espera aí, vocês estão rindo de mim. Isso está doendo em mim. Muito bom. Por que eu tenho que ficar ouvindo alguém dar risada das minhas dores? Eu pego e dou risada também. E aí eu vou embora chorando. Ninguém me vê chorando na minha cama, no chuveiro. Ninguém me vê chorando. Né? Agora, se você colocar limite, se você se posicionar, você não vai ser a pessoa boazinha. Eu vi uma frase essa semana que eu achei o máximo. Até mandei para uma amiga minha, falando assim, você não tem inimigo, não? Então você nem começou a viver, não. Você nem começou... Não é? Às vezes a gente quer ser amigo de todo mundo, mesmo que essas pessoas faz muito mal para nós. A gente quer ser amigo. Com medo do quê? De ser rejeitado. Da solidão. Traumas que nós estamos trazendo lá de trás. A gente não quer ser rejeitado, a gente não quer ser abandonado, a gente não quer. Aí a gente faz o quê? Permite as pessoas fazerem de nós o que elas quiserem. Pois eu posso te falar que você se desenvolver e entender quem você é, te dá uma autonomia de ter uma vida muito mais leve. Não muito tempo, uma amiga minha que eu, assim, amo, estava muito estressada. E eu fiz uma ligação para ela. E ela gritou comigo. Na hora eu só parei. Depois eu fiquei uns 2, 3 dias sem atender a ligação dela. Ligava e eu não atendia. Eu quero ter a mente tranquila, em paz, para falar exatamente da onde a gente tem que continuar. Não é fazer de conta que não aconteceu.
Não é fazer. Então, aí eu atendi o telefone e falei para ela assim, ela falou assim, nossa, que saudade. Eu falei, eu não. Você gritou comigo. Por que você gritou comigo? Falei, aonde foi que eu te dei essa liberdade? Eu já passei por muitos problemas e nunca gritei com você. Nunca te maltratei. E sobre isso trouxe a ela uma consciência. Uma consciência lá, não, então tá, me desculpa. Quer dizer, pronto, daí a gente pode continuar com limites. Sim. Agora nós temos limites. Se você gritar de novo, significa que a minha amizade não é tão importante como você é para mim, eu sou para você. Então eu posso continuar sem você. Sem dúvida, sem dúvida. Você falando isso, é muito interessante que isso entra dentro dos milindres. Nós somos muito milindrosos. Nossa, eu estou tentando vencer isso dentro de mim. Nossa, graças a Deus, eu tenho vencido bastante sobre isso. E eu acho que o milindre, ele atrapalha muito o nosso desenvolvimento. Porque o milindre pode acontecer de duas formas, né? Eu vejo aqui, ouvindo você aqui agora, eu percebi que ele acontece de duas formas. Um milindre é da forma que você até relatou aqui, que é, as pessoas estão rindo de mim, mas eu não vou falar, porque eu posso, você fica milindroso de falar, porque pode ofender alguém, mas você pode deixar se ofender e ficar ali. Perfeito. Você pega o presente para você, o presente que não é seu, e fica com ele e vai levar esse presente. É um milindre, porque você deveria falar, deveria se posicionar e não se posicionou. Outra forma de milindre é aquela de que você tem medo de falar algo que você precisa falar e ofender a outra pessoa. E acaba que você aí se priva, você deixa que dentro de você também algo que está te incomodando naquela pessoa, às vezes ela está fazendo algo que não te agrada, e pode ser um colega de trabalho, pode ser um esposo, um namorado, uma prima, uma irmã, pode ser N pessoas, mas você fica com medo de magoar ou de ofender e não fala, milindres. E aí você se priva de desenvolver e a outra também, porque ela, às vezes ela nem sabe que te incomoda fazendo aquilo. Né? Então, milhões de vezes a gente, por milindres, deixa de se desenvolver, né? Perfeito. É um casamento que durou 60 anos, no final, amor, eu sempre cortei o pão do jeito que você gostava. Quem falou que eu gostava? Nunca gostei. Olha que decepção, pensa. Então, a maneira de você transformar a outra pessoa é você se dedicando a ela e informando, né, se ela der a liberdade, das fragilidades dela. E a gente... Não vou falar com medo dela não andar mais comigo, né? Então, nunca, não confunda, eu sou sincero. Não, com falta de educação. Não, sabe? Né? Você tem como falar com muito amor. Falar sobre milindre, eu tenho aprendido agora, que é uma vida muito nova para mim, o mundo empresarial, né? A conversa é outra. Você senta na mesa com os empresários, a conversa deles é direta e objetiva, não é pessoal. Sim. Né? E eu saía das reuniões ali, a hora que eu chegava no meu carro, eu disparava a chorar. Tipo assim, por que ele falou assim comigo? Não é com você. Não é pessoal. Não é algo pessoal. Hoje eu já estou ficando assim, ó, treinada. Sabe? Porque do jeito que ele falou, então ele também tem a possibilidade de ouvir. Sim, exatamente. Né? Você não tem o direito de achar isso. E quando que eu te dei o direito de falar assim comigo? Não é, pessoal? Nós estamos ali demarcando território. É verdade. Eu estou ali falando para você quem que eu sou. Então, você vai me respeitar como eu sou, eu vou te respeitar como você é, e nós estamos falando de negócio. Pronto. Entendeu? Não tem um ataque, assim, não tem um ataque. As pessoas costumam falar assim, eu sou muito sincero. Não, você é muito sem educação. Você tem prazer de ver o sofrimento do outro. É bem diferente, sinceridade de falta de educação. Ele falou e me lembrou uma história. E realmente, nós temos muitos milindres. E aconteceu comigo agora, recente, um amigo, eu faço transmissão de live, estava ali fazendo a transmissão da live, e sentadinha no meu cantinho, e tem um amigo, nossa, maravilhoso, que eu amo muito ele, a gente tem um relacionamento muito bom, é um dos coordenadores da live. E ele sempre chega, cumprimenta todo mundo. Passa pegando na mão, vai lá, pega na minha mão, me dá um abraço, a gente se cumprimenta, conversa um pouquinho. E aí, nesse dia, ele chegou e cumprimentou, e começou a conversar com ele, e acabou se distraindo e sentou sem ir me cumprimentar. E eu vi que ele chegou, mas eu estava finalizando um processo lá de trabalho, terminei de finalizar, levantei da minha cadeira e fui até ele, que já tinha sentado no auditório aqui, nas cadeiras do auditório, para poder
conversar com o pessoal, fui lá e peguei na mão dele, cumprimentei ele com muita alegria. E ele ficou muito sem graça, porque ele achou que eu poderia ficar ofendida. Ele, me desculpa, Sueli, nossa, passei despercebido. Mas isso é real, o medo dele é real, porque a outra pessoa se ofenderia, falava, como assim, ele está com raiva de mim? Por que ele fez isso? E ele ficou tão preocupado que na hora ele pediu desculpas, me cumprimentou calorosamente e depois na hora da gente sair, ele chegou particular, onde só nós dois, Sueli, eu brinquei que eu não te reconheci porque você cortou o cabelo, mas na verdade não foi isso não, eu menti, eu estava só brincando, na verdade, porque eu reconheci sim, só que eu me distraí e acabei não indo, me desculpa, não me peça desculpas. Não tem que pedir desculpas. E eu fiz com o maior amor levantar e ir lá. Agora, já pensou você criar uma situação? Olha a situação. E tudo é escolha. Aí nós estamos falando de escolha. Você pode escolher e aí você vai avaliar a situação. Talvez realmente pode ser que tenha acontecido algo, você tenha feito algo que ele ficou magoado e ele não foi realmente te cumprimentar. Mas como eu tinha a consciência tranquila, sabia, e sei da índole e do caráter e da amizade que ele tem por mim, eu sabia que não era nada disso. Então, fui lá e cumprimentei. E ficou maravilhoso, um clima de brincadeira e tudo fluiu. Mas tudo poderia ser diferente se uma das partes agisse de forma diferente. E aí vem os milindres. Uma das coisas muito comum é a leitura da mente do outro. Exatamente. Você olha para o outro assim e fala assim, o que ele está vendo em mim? Meu Deus, ele está me achando feia. Meu Deus, ele está... Peraí. E nunca se pensa, nossa, ele achou bonita a minha blusa, nossa, ele gostou do meu... Por que ele me olhou assim? Sempre pro lado negativo. Pensa, será que tá sujo? Não é assim? Isso é muito comum, eu falo muito sobre... sobre... E por que isso da nossa mente, Mariane? Por que a gente leva sempre pro lado negativo? É interessante a gente falar sobre isso, né? Nós temos dois tipos de vida, a vida real e a ideal. Sim. Então, você sempre quer mostrar que você é melhor do que você é. Sempre. É verdade. Você quer mostrar que você está no patamar que você, às vezes, nem alcançou. Mas para você que não me conhece, eu tenho a possibilidade de falar o que eu quiser. Sim. Né? Só que, no fundo, você sabe exatamente das suas fragilidades. Então, vamos supor que eu quero mostrar uma ideia de que que eu tenho uma família doriana. Né? O que eu posto na rede social? O ideal, a família doriana. E agora sorrisos. O real, como que é o real? Chega a voar a panela. Né? Os meninos tudo roxo, menino tudo machucado, tanto que bate. Aí você fica pensando assim, por que você se engana? É da mesma maneira a sua mente faz com você. Da mesma maneira ela vai mentir para você. Tem mulheres lindíssimas que olham no espelho e não se veem bonitas. É verdade. Então você olha e fala assim, de onde que vem essa baixa autoestima? Quando criança, ela ouviu, menina feia. Aquilo ali entrou para o coração. Aquilo ali as conexões registraram. Então, não tem ninguém que vai falar assim, nossa, você está linda, e você vai acreditar naquela fala. Porque ela já tem algo para acreditar. E isso ela só vai conseguir transformar no próprio desenvolvimento. De entender por que eu acreditava assim. Por que minha mente me levou... A mente é o que mais vai te levar a lugares desertos. Lugares horríveis. Você deixa de fazer as coisas porque você acredita que você não consegue. Você deixa de testar. Quando eu tinha 17 anos, eu estava passando na rua e tinha uma placa de... Precisa-se de vendedora que não esteja estudando, maior de idade, que tenha experiência para trabalhar no Natal. Eu não tinha nada. Eu era menor, estava estudando. Eu falei assim, mãe, acho que eu vou lá. Aí minha mãe começou a rir, né? Acho que ela falou assim, você tem coragem. Começou a rir, eu fui. Entrei na loja e falei, olha, eu queria ver essa vaga de emprego e tudo. Aí ele falou assim, quantos anos você tem? 17. Aí ele olhou assim e falou assim, você tem experiência? Eu falei, não, mas eu tenho muita vontade de trabalhar em loja, eu sou ótima. E resultado. Era uma sexta-feira, na segunda-feira eu estava trabalhando na loja. Olha só. Fui a vendedora que mais vendeu no Natal. Ganhei um prêmio. Ou seja, na verdade, a sua mente sempre vai trazer para você a impossibilidade, mas você dita para ela que você é capaz. É você que fala com ela. Sabe? É você que fala, você domina a sua mente, não a sua mente te domina. Na psicanálise, a gente trabalha muito de tirar o desejo, tirar o libido da dor e focar no que vai te trazer esperança. É para frente que você olha. Para de achar que a dor vai te dominar a vida inteira. Então, o que a gente vai tirando? A gente vai tirando isso, esse processo de investimento do libido para mudar isso, o foco da pessoa. É o quê? É trabalhar a sua mente.
É você aprender a dominar a sua mente. A sua mente nunca vai trazer para você algo assim, você dá conta, vai lá, você consegue. Tanto é que as pessoas fazem terapia para tomar decisões na vida. É verdade. Eu sempre ouvi muito dizer assim, a mente mente. É real. Mente muito. Mente para você que você vê o que você quiser. Sua mente fala para você que você está... Olha, não, peraí, você não está gorda. Você vê você com 150 quilos. Você fala assim, nossa, eu não vou naquela festa, porque lá só vai ter mulher. E assim, as mulheres são todas lindas, mas você é linda. Uma vez uma amiga minha comprou uma roupa, estava chateada porque não comprou um sapato, muito chateada. Quando nós abrimos a porta de casa, meu filho era pequenininho, olhou para ela e falou assim... Você está maravilhosa, seu sapato é lindo. Não falou de nada que ela tinha comprado. Nem a roupa, nada. Cabelo, maquiagem, nada. Ela começou a rir e falou, não é possível, não. Eu falei, sabe o que é o nosso olhar? Sempre para o lado negativo. Sempre o que faltou. Mas nunca a gente considera até onde nós já conseguimos chegar. Isso é verdade. Até onde eu já consegui caminhar. É um fator importantíssimo. Mariane, nossa conversa está maravilhosa, mas nós precisamos encerrar, que o nosso tempo está chegando ao fim. E para encerrar, uma última pergunta aqui, até para os nossos internautas aqui, para quem está nos acompanhando, nos assistindo, né? Aquela pessoa que está ali estagnada, se sentindo ali lá embaixo, né? Sem motivação, passando por um momento de dor ou de transição muito difícil. Qual é o primeiro passo, simples e prático, para começar essa nova jornada de construção interna, de transformação? Eu entendo que o primeiro passo é você entender que você precisa. Eu preciso de ajuda, eu não consigo. Ninguém vai preocupar com a sua vida senão você. Ninguém vai. Vai olhar para você e você não é incômodo para ninguém. Então, eu reconheço que eu preciso de ajuda, eu tenho a sinceridade de reconhecer. E aí eu entro numa jornada de mudança, que eu já aviso que não vai ser fácil. Não tem processo simples. Não vai ser fácil. Mas vale muito a pena. Você encontra um caminho de alívio, que aí você não deixa mais a sua mente te dominar. Então, eu preciso o quê? Reconhecer. Será que eu posso? Por que tem pessoas que entram em um serviço e passam 30, 40 anos no mesmo serviço, sendo exploradas? Verdade. Quando poderiam ser dono do seu próprio negócio, mas não consegue se enxergar. Então, a sua mente vai mentir para você e você vai aprender a dominar a sua mente. Você vai aprender a levar, ser autor. Augusto Cury fala muito isso, nossa, ser autor da sua própria história. Sim. Isso é fantástico. Né? Não depender mais do que as pessoas estão falando que você deve ser, ou como você deve ser, ou o que você deve fazer. Mas você viver uma vida de sentido, uma vida que é o que eu quero fazer, o que eu gosto de fazer. Então, eu gosto muito da fase dos meus filhos, que eles mudam toda hora o que eles querem fazer. E tudo que eles mudam é isso aí, é isso mesmo, você vai ser o melhor. Deixa eles sonharem até que eles tenham um espaço concreto. É, né? Verdade. De sair do campo da imaginação e entrar no campo da construção. Nós, adultos, nós não podemos ficar perdendo tempo no campo da imaginação. Fico imaginando como seria. Não, vamos agora para o ataque. Vamos agora para o enfrentamento. É difícil, mas vale a pena? Muito. Realmente não tem tempo mais a perder, não. É ação. E o tanto que a vida passa rápido? Nossa, muito rápido. Muito. Num piscar de olhos, os 50 chega. É bem assim. Mariane, muitíssimo obrigado. Obrigada pelo esse acolhimento maravilhoso que você nos traz aqui. Você é a visitante, mas você que nos acolhe. Eu acho maravilhoso isso. Muito bom mesmo. Você traz luz para assuntos tão difíceis, complicados, complexos, e você traz uma leveza, né, uma simplicidade de encarar os fatos. Eu agradeço de coração a sua presença aqui no Vida Real e está sempre... Em breve teremos outro tema muito importante que está chegando setembro amarelo aí. Vamos falar sobre a prevenção do suicídio, o amor à vida. Vamos falar de muito amor. É um tema que traz muito peso, né, mas que precisa ser falado, precisa ser visto. E Mariane, ninguém melhor do que você para trazer leveza e esclarecimento sobre esse tema para nós. Então, interessante a gente pensar que falar de morte é falar de vida, é aprender a viver.
é trazer esperança para as pessoas que têm que desistir da ideia de desistir. É verdade, é isso mesmo. E agradeço mais uma vez a sua presença aqui, tá? E em breve estaremos recebendo você novamente aqui. Muito obrigada, Mariane. E você que nos acompanhou, lembre-se de que curar não é apagar o passado, mas dar um novo sentido à sua história. Se esse episódio tocou o seu coração, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que esteja precisando desse abraço em forma de conversa. A gente se vê no próximo episódio do Vida Real. Um beijo forte e carinhoso no seu coração e até a próxima.